Estarei demonstrando o nosso relatório de vendas, onde você consegue fazer o acompanhamento de venda diário ou de acordo com o período que você escolher. Eu vou aqui acessar o sistema e aqui, já no módulo inicial do sistema, eu tenho aqui a opção letra A, ou eu clico com a letra A do teclado, ou eu venho aqui e clico em relatório de vendas, e eu posso acessar ele também através da tecla de atalho do frente de caixa. Eu vou acessar aqui o frente de caixa para demonstração. Como já mencionado no vídeo sobre o nosso frente de caixa, eu consigo vir aqui na parte de baixo onde está escrito relatório de vendas ou apertar a opção F7 do teclado, que ele me abre o relatório. Eu fechando aqui, ele volta para o frente de caixa. Então eu vou voltar e acessar aqui pelo meu módulo inicial, letra A. Ele já me abre através na mesma data onde eu estou fazendo a abertura. Então a data que estiver marcada é a data que ele vai estar aberto. Eu consigo vir aqui e editar o período. Então eu posso ver um relatório de venda semanal, por exemplo. Gera um relatório. Ele me mostra aqui. Vou colocar um período maior, desde o início do mês. Ele gera e me mostra aqui. Ou eu posso pegar o período mais antigo, desde o início de utilização do sistema. Ele me mostra aqui todas as vendas realizadas. Então eu vou voltar aqui para o meu diário, gero o relatório e ele vem aqui. Ou eu posso ir pelo número da venda caso eu tenha. Eu vou voltar aqui ao período maior e vou pesquisar aqui um número de venda, por exemplo, 10. Eu dou Enter, ele me traz o número 10 da venda, que foi feito lá em 15/9/2023. Então eu consigo vir aqui e pesquisar um número de venda específico. Então deixa eu voltar aqui para a minha data, onde eu tenho a venda 81, certo? Aqui ele me demonstra na coluna o meu número da venda. No caso, na data de hoje, eu fiz a venda número 81. Ele me mostra o cliente, que é o cliente consumidor final. O usuário, caso você tenha mais usuários aí, o usuário que estiver logado no sistema, ele vai demonstrar o nome aqui do usuário. A venda que foi feita, é aquele na venda 81, foi feita essa venda de 3 itens, certo? Ele me mostra a quantidade dos itens, a unidade, o valor unitário, o valor total da venda, se a venda está paga ou não. Quando é cliente faturado e que o cliente ainda não tenha pagado a conta daquela venda, ele demonstra aqui como paga não. Quer dizer que a venda foi faturada para o cliente. Aqui ele me mostra a data e a hora que foi feita essa venda, certo? Então, a tela aqui me demonstra esse demonstrativo de acordo com a data que eu fiz aqui o filtro do relatório. Aqui também, para fins de gestão, eu consigo verificar valores através da senha do administrador. Ele me mostra aqui o valor. Se tivesse venda fiado aqui ou faturado, ele mostraria. E aqui é a venda total. Então, por exemplo, se eu filtrar desde o início da utilização do sistema, ele me mostra o número total que eu tenho vendido aqui. Se eu filtrar por mês, ele mostra o número total de vendas no mês, tanto faturado quanto venda de consumidor final. Eu vou voltar aqui para a data anterior e eu consigo ocultar os valores ou deixar os valores visíveis. Aqui, relatório por período, eu consigo tirar o relatório, tanto resumido diário como detalhado por período. Igual vou gerar da data de hoje, ele me dá o relatório e eu consigo salvar em PDF, Excel, Word ou mandar para a impressora para impressão. E eu também consigo um resumo diário. Ele me dá resumidamente nesse período somente do dia 30, no mês de maio do ano de 2024, a data e o valor. Então aqui ele não me demonstra o que é referente àquela venda, só o valor da venda mesmo. E eu consigo também salvar ou imprimir.
Se eu gerar um relatório maior, ele vai dar separadamente por mês e por ano. Gerar no relatório. Então ele me dá aqui abril de 2024, a data e o valor de cada venda. Dezembro, março. Então ele me dá separadamente e o total no final. Então eu consigo ter uma gestão de valores aí diário, mensal, anual das minhas vendas do meu comércio. Fecho. Eu consigo editar observações. Caso tenha alguma observação na venda 81, eu consigo tanto colocar ou quanto editar. Eu consigo fazer a reimpressão do cupom. Caso tenha dado algum problema ou a pessoa pediu uma segunda via desse cupom, é só ouvir no relatório e fazer a reimpressão do cupom de acordo com a necessidade. Se eu mandar para uma impressora A4, por exemplo, ele vai mandar aqui as impressões daquela venda. Aqui o campo de observação está sem nada, certo? Se eu vier aqui e colocar aqui, por exemplo, teste, editar, quando eu reimprimir o cupom, ele sai a observação aqui teste. Então eu consigo editar esse campo de observação aqui. Aqui eu tenho o relatório analítico também, que eu consigo fazer diário, mensal, semanal, de acordo com o período. Nesse relatório analítico, lá embaixo ele me mostra o valor de custo total dos produtos, o valor líquido total dos produtos, ou seja, eu fiz a venda de R$ 9,90 desses produtos, mas esses produtos me custaram R$ 5,50, então eu consigo aqui verificar o quanto que eu tenho tendo de faturamento das minhas vendas. Eu consigo separar por categorias, por exemplo, se eu quero só categorias bebidas, gero o relatório, ele me traz. Se eu tiver só categoria higiene e limpeza, eu gero relatório, ele me traz. É de acordo com as categorias que eu coloco no cadastramento de produto. Eu deixo aqui todas, ele me traz todas. Se eu colocar um período maior, igual eu vou colocar aqui um período desde o início, ele me traz tudo. Tanto a questão do valor de custo, tanto a questão do valor de vendas e o total de itens que foram vendidos. Então eu tenho aqui um relatório analítico de faturamento para poder visualizar. Aqui eu tenho vendas e descontos por usuário. Aqui é um relatório de gestão, onde eu consigo, em caso de lojas, por exemplo, que faz o controle por vendedor, esse é um fechamento onde dá para você fazer o controle de vendas que aquele vendedor teve naquele período. Deixa eu colocar o vendedor 1 no período maior, ele me mostra aqui. E para a questão de comissionamento, então você consegue filtrar somente um vendedor. Olha lá, voltar ao vendedor 1. Nesse período todo, o vendedor 1 teve essas 3 vendas, num total de R$ 47,00, certo? Então eu consigo verificar o quanto que ele vendeu para ver a questão de comissionamento do vendedor. Então você pode cadastrar os seus vendedores e fazer essa verificação de venda para comissionamento. E eu consigo também imprimir o relatório para poder fazer a demonstração. Aqui eu tenho um relatório de ranking de vendas, muito bom, onde ele me ranqueia quais os produtos que estão mais sendo vendidos de acordo com o período que eu escolhi. Então, se eu pegar, por exemplo, um período mensal, se eu pegar aqui desde o dia 1º e gerar o relatório, ele vai me trazer todos os produtos que eu vendi em ordem do mais vendido para o menos vendido, para me ter aí um controle do que está mais saindo no meu comércio nesse período. Se eu pegar aqui um período maior, ele me traz tudo o que foi vendido, certo? De todos os produtos do meu estoque, e a quantidade e o valor total das vendas daqueles produtos. Então é um relatório de controle de gestão. E eu tenho aqui a questão de devolução. Eu consigo gerar uma devolução daquele produto. Se um cliente fez a compra e ele retornou e fez a devolução daquele produto por N motivos, eu consigo vir aqui no devolução, selecionar o produto. Eu vou fazer a devolução parcial só de um produto, no caso ele vai devolver só
esse Gatorade, certo? Confirma a devolução e ele me pergunta qual que vai ser a opção de devolução desse produto. Eu posso enviar um crédito para o fluxo do caixa, ou seja, o cliente está devolvendo aquele produto e eu estou retirando dinheiro do meu caixa para devolver para ele. Eu posso gerar um vale devolução com crédito para aquele cliente, certo? Caso aquele cliente retorne, ele fica com esse 5,40 de opção de crédito para ele descontar em alguma compra futura, ou eu posso deixar crédito na conta do cliente. No caso de cliente faturado, fica na conta dele aquele crédito. Quando ele for comprar mais produtos faturados, esse crédito vai descontar no valor devido dele. Então eu vou clicar aqui em enviar crédito para o fluxo de caixa, vou selecionar que eu estou devolvendo em dinheiro para ele e dou um concluir. Confirmação de devolução dos itens, ok. Então aqui ele já me zerou a quantidade do item Gatorade, quer dizer que esse item foi devolvido, certo? Num valor de 5,40 para o cliente. Então ele reajustou aqui a minha venda 81 desse dia para 4,50, porque eu fiz a devolução de um item. Quando eu fecho, ele já me destaca aqui o item em vermelho, quer dizer que esse item foi devolvido. Quando eu verifico os valores novamente, o sistema já me mostra o valor corrigido, certo? Então, esse é o nosso módulo de relatório de vendas. No vídeo do fluxo de caixa eu vou demonstrar como está o nosso fluxo de caixa dessa venda e como ficou a devolução desse produto no fluxo do caixa. Então peço que vocês assistam o vídeo do fluxo do caixa, caso não tenha assistido ainda, para verificar o retorno desse produto. Ele retornou tanto para o estoque, quanto teve uma saída do fluxo de caixa, porque a gente fez a devolução desse dinheiro.